Continuando essa parte de transporte, para escolher e o dimensionamento do sistema de transporte do concreto, vocês devem levar em consideração o quê? O volume a ser concretado, a velocidade de aplicação, a distância tanto horizontal como vertical entre o recebimento e a utilização, e o arranjo físico do canteiro. Então, lajes grandes não tem a possibilidade de fazer manualmente. O tempo curto, existe também as lajes que estão em prédios, fica bastante complicado. Então a gente tem que fazer essa análise de viabilidade aí do transporte, do meio do transporte, certo? Para ver qual é o mais viável, qual fica mais bacana. Isso é uma coisa que a gente vai ver muito na questão da prática. Como eu falei acima, uma das questões mais utilizadas hoje é as questões das bombas. As bombas de concreto, elas podem ser estacionárias ou acopladas à lança. Então, as bombas lança é um equipamento com tubulação acoplada a um lança móvel, montada sobre um veículo automotor, no caso que é o caminhão, tem a capacidade de movimentar mecanicamente um mangote, além de não ter a necessidade de montar e desmontar a tubulação fixa. Tem como desvantagem a limitação da altura, as dimensões da laje e o espaço do canteiro. Então a bomba lança ali, ela vai demorar, vai ter alguns acessos que ela pode ir e existem alguns acessos que não. E a bomba estacionária, ela é um equipamento rebocável para o lançamento do concreto. Tem pressão maior, alcançando maiores alturas, tem como desvantagem a necessidade de ter uma tubulação fixa, bem como retirada e remontagem dos tubos ao decorrer da concretagem. Então, a bomba estacionária, ela pode ser acoplada ali, pode ir sendo acoplado diversas tubulações até chegar ao topo dos prédios. Mas também tem que ser feita a desmontagem para poder ser colocado em outro local. Aqui eu coloquei um exemplo de uma bomba lança. Bomba lança aqui acoplada no caminhão. Aqui é uma betoneira móvel, jogando o concreto para poder ser lançado. E aqui eu coloquei uma bomba estacionária. Do mesmo jeito a betoneira fornecendo material para que seja lançado. E já na questão do lançamento, esta atividade ela geralmente é realizada pelo próprio equipamento de transporte. Devido à maior probabilidade de segregação do concreto durante as operações de lançamento, a consistência deve ser escolhida em função do sistema a ser adotado. Então não adianta você pegar e solicitar um concreto que a bomba lança não vai jogar lá em cima, porque ela não vai ter pressão nem vai ter força para jogar. Então aí tem que ser feito todo um trabalho de acordo com o tipo da bomba lança, com o tipo do concreto que você vai utilizar. Essa parte de lançamento é tudo planejado já na hora do transporte, certo? Alguns cuidados necessários durante o lançamento, o concreto preparado na obra, ele deve ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitidos intervalos superior a 1 hora após o preparo. No concreto bombeado, o tamanho máximo dos agregados não pode ser superior a 1/3 do diâmetro do tubo, no caso uma brita, ou 2/5 no caso do seixo rolado. Então, é aquela questão de esforços. Se você colocar uma pedra com um diâmetro que seja a metade da tubulação, pode ocorrer problemas da pedra se juntar ali e prender, ocorrendo o impedimento da passagem ali realmente do concreto. Eu já vi na internet, já vi em estudos alguns casos que a tubulação estourou devido à pressão, não estava sendo suportada ali e a bomba tentando empurrar acabou rompendo a tubulação da lança. Em nenhuma hipótese o lançamento pode ocorrer após o início da pega. Então, se o concreto começou a pega ali, perdeu o concreto. Perdeu.
Nos pilares, a altura de queda livre do concreto não pode ser superior a 2 metros, pois pode ocorrer a segregação dos componentes. O lançamento, ali na hora do pilar, se for superior a 2 metros, quando cair vai ter aquele choque ocorrendo a segregação dos componentes, no caso das britas ou seixos, se for utilizado. Nas lajes e vigas, o concreto deve ser lançado encostado à porção colocada anteriormente. Ele não devendo formar montes separados de concreto para distribuí-los depois. Esse procedimento deve ser respeitado, pois possibilita a separação da argamassa que flui à frente do agregado graúdo. Então tem que ser colocado ali porque pode ocorrer aquela separação, pode ficar apenas agregado de uma parte e os agregados miúdos diluir para outra. Nas lajes, se o transporte do concreto for realizado com jericas, é necessário o emprego de passarelas ou caminhos apoiados sobre o assoalho de forma para proteger a armadura e facilitar o transporte. A jerica ela é como se fosse um carrinho de mão ali, certo? Então a gente tem que colocar todo o material ali, tem que colocar uns madeiretes para fazer o percurso que ele vai percorrer, a fim de não empenar ferro, não quebrar tubulação. Eu já vi casos de pessoas com carrinho de mão passar por cima de tubulações que seria de água e quebrar e ninguém perceber. E depois de concretar, depois que começou a circular água, ocorreu o vazamento e o pessoal investigar isso e aquilo. Então essas falhas têm que ser sempre visadas. Uma coisa muito importante que eu destaquei de vermelho ali. Quando o lançamento é interrompido, formam-se juntas de concretagem, que devem ser tratadas para garantir a ligação do concreto endurecido com o novo. Para isso, os locais de parada de concretagem devem ser estudados previamente, de modo que estejam localizados em seções pouco solicitadas, para não influir no comportamento da estrutura. Em locais de maior solicitação, pode-se aplicar um adesivo estrutural na junta. Então, algumas vezes se faz necessário a concretagem logo em seguida da outra. Então ali vai ocorrer uma junta. Quando a gente já tem a plenitude de que isso vai ocorrer, porque nem sempre ocorre já planejado, algumas vezes ocorre com falhas. Então você, antes de fazer a concretagem, você tem que ter um estudo prévio, caso ocorra uma problemática dessa, de onde é uma área que tem uma menor solicitação, por exemplo, um quarto, certo? A fim de que? Evitar um problema desse, porque na junta, ali, caso você não coloque o adesivo estrutural, vai ser um ponto frágil. Se você colocar uma academia, se você colocar ali a junta num canto onde vai ficar o sobrepeso, onde vai colocar aqueles manilhas, aqueles pesos ali, eventualmente ali vai ser o canto que tem a menor resistência da laje, e ali pode ocorrer um grande problemaço. Ali a laje pode ceder, ali a laje pode romper. Então esse estudo sempre é bom fazer, mesmo quando não tem a intenção de concretar nesse modo, certo? Outra dica também bastante importante é o monitoramento, porque de caminhões. Às vezes a gente vai precisar de 3 caminhões para poder encher uma laje. Então ali vai ficar setor do caminhão 1, setor do caminhão 2 e setor do caminhão 3. Porque eventualmente, se ocorrer algum problema, a gente vai ter os dados de qual caminhão foi que fez o lançamento. Porque quando a gente solicita, a gente diz, preciso de 35 MPa. Então a construtora vai, prepara lá na fábrica e a gente só faz descarregar na obra. Então a gente tem que saber ali que eles podem errar. A gente pode pedir 35 e só vem 10. Do mesmo modo como já ocorreu, o cara pediu de 30 MPa para um pilar e um cara pediu de 10 MPa para uma calçada. Foi ao contrário, foi de 35 para a calçada e 10 para o pilar. O cara até hoje tenta botar
um cano lá, uma tubulação na calçada e não consegue, porque o concreto é tão forte que não tem como quebrar. Então essas coisas aí a gente está suscetível, a gente pode ocorrer na obra, certo? Ainda sobre lançamento, o concreto bombeado exerce uma pressão maior sobre o escoramento lateral, se compararmos com o lançamento convencional. Por quê? A bomba, ela tem uma pressão, ela joga uma pressão de verdade ali, certo? Então, a gente sabe que quando a gente está fazendo manualmente, a gente vai com menos impacto do que com a convencional. Assim, é importante que o travamento nas formas, bem como o escoramento, sejam reforçados. Então, o pessoal costuma fazer apenas com arame para lançamento convencional, mas quando a gente for fazer com lançamento de bombas, a gente tem que fazer parafusados. Por isso que a gente vê bem reforçado quando é com a parte de bomba lança. Nos pilares, há empresas que realizam o lançamento só da argamassa no fundo da peça estrutural, para evitar o aparecimento de bicheiras. Esse procedimento não é necessário e, quando utilizado, deve ser tomados cuidados especiais para que a argamassa não permaneça no fundo. Assim mistura com o restante do concreto. Existem pessoas que jogam a argamassa para depois jogar os agregados. Aí eu não gosto desse método porque pode ocorrer falhas. É mais fácil jogar o concreto, reforçar a parte ali de escoramento e também das presilhas e poder lançar o concreto normalmente. Aqui eu coloquei uma concretagem de uma laje. A gente atenção para a opção do tipo de bomba, deve ser bastante considerada a altura do local onde vai ser concretado. Às vezes, uma laje baixa, não é necessário a utilização de uma bomba lança, certo? E também uma dica muito importante nos pilares é realizar o lançamento do concreto de camadas inferiores a 50 centímetros. Por quê? É necessário fazer a vibração para que fique ali bem homogêneo, para que tire os espaços de vazio. A gente vai ver mais um pouquinho para frente essa questão de adensamento, certo? Mas eu já vou adiantando. Outro quesito aqui, muito importante, é a gente analisar a uniformidade de lançamento do concreto. Ele está lançando o concreto em cima de um concreto, em cima de uma parte, porque para fazer aquela mistura, para evitar que fique o acúmulo de apenas agregados graúdos e o agregado miúdo se dissolva ali, que é a parte da argamassa, certo? A gente já vê aqui também o pessoal já com os vibradores fazendo o adensamento. Mas o que é o adensamento? O pessoal tem pouco costume de utilizar isso em obras pequenas, mas é necessário em todas as obras. O adensamento é a atividade que tem como função retirar os vazios do concreto, diminuindo a porosidade e, consequentemente, aumentando a resistência do elemento estrutural. Tem também a função de acomodar o concreto na forma, para tornar as superfícies aparentes com textura lisa, plana e estética. Então, quando a gente começa a utilizar do adensamento, que é a vibração, a gente tem inúmeras melhoras na obra, tanto em estética como na parte estrutural. A energia e o tempo de adensamento dependem da trabalhabilidade do concreto. Concretos com agregados maiores vão necessitar de maior tempo e maior energia de adensamento, devendo crescer no sentido do emprego do concreto de consistências plásticas para seca. O adensamento pode ser realizado de forma manual ou mecânica. O adensamento manual utilizam-se barras de aço ou de madeira que atuam como soquetes estreitos, que empuxam as bolhas do ar do concreto. É um procedimento que exige experiência e tem baixa eficiência, de modo que deve ficar restrito a serviços de pequeno porte,
utilizando-se neste caso concreto com abatimento superior a 8 cm, tendo as camadas de concreto uma espessura máxima de 20 cm. Então, pode ser feito manualmente? Sim, só que tem uma baixa eficiência. Essa baixa eficiência às vezes não é válida, porque é uma coisa que a gente está fazendo manualmente, vai levar mais tempo, vai levar mais trabalho e também não vai ficar do mesmo jeito que um concreto adensado com um vibrador manual, com um vibrador mecânico, certo? Geralmente o adensamento é realizado mecanicamente. Neste caso, o equipamento mais utilizado é o vibrador de imersão. Quando utilizar esse equipamento, a espessura das camadas não deve ser superior a 3/4 do comprimento da agulha. E a distância entre os pontos de aplicação do vibrador deve ser de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha. Para agulhas com diâmetro de 35 a 45 mm, a distância varia de 25 a 35 cm. No caso de laje, pode ser empregada também a régua vibratória, que tem a vantagem de nivelar e adensar simultaneamente. O manuseio desse equipamento exige certa habilidade por parte de quem opera, além de possuir limitação quanto à dimensão e espessura da laje. Então, a gente vê que o mais adequado de se utilizar realmente é os mecânicos. Os equipamentos mecânicos têm uma maior trabalhabilidade e também o emprego dele é muito mais prático, é muito melhor. A gente, quando começa a ver na prática, a gente vê que realmente o mecanismo na parte de adensamento mecânico fica bem mais trabalhado. Aqui eu coloquei o pessoal fazendo adensamento em pilares. Aqui é numa tubulação de fundação e aqui numa viga, ou num pilar, certo? Alguns cuidados com a parte do adensamento que eu acho muito preocupante durante o adensamento deve-se evitar a vibração da armadura, para que se não forneça vazios ao seu redor. Quando o pessoal está vibrando, bate na armadura. Quando dá essa vibrada na armadura, o concreto que estava ali perto dela começou a ser afastado. Isso aí pode enfraquecer a parte que está ali em volta da armadura. Deve-se também manter uma distância de aproximadamente 10 cm da forma, para não forçar excessivamente as paredes laterais. O tempo de vibração depende da frequência de vibração, abatimento, forma dos agregados e densidade da armadura. É melhor vibrar por períodos curtos em pontos próximos do que por muito tempo em pontos mais distantes. Então, essa parte de período de vibração, tempo de vibração, vai ser determinado ainda na parte de dimensionamento da estrutura. Por quê? Vai depender do tipo de agregado, vai depender do tipo de concreto, vai depender de vários fatores que são determinados apenas na parte da estrutura, pessoal. Então, assim, não adianta a pessoa dizer é dessa forma. Não é. Nenhuma obra é igual, nenhum pilar é igual, certo? Então, vai depender da utilização de cada um. O excesso de vibração produz segregação, de modo que o adensamento deve ser cessado quando a superfície se torna lisa e brilhante, e quando não aparecer mais bolhas de ar na superfície. Então, se vibrar demais, dá problema. Se vibrar de menos, também. Então, a parte de vibração é uma peculiaridade bem distinta da obra, em um quesito bem imponente, certo? Perdão, pessoal. Aqui eu coloquei utilização do martelo de borracha nos pilares para ajudar a descer o concreto. Quando vai colocando o concreto, o pessoal vai dando uma batidinha para o concreto ir descendo, certo? A fim de fazer a parte de adensamento. Aqui a gente vê o posicionamento da agulha
no máximo de 45 graus. Então, não pode descer demais a agulha. Se a gente descer demais, ali vai gerar um problema. Ela pode estar no mínimo ali em 45 graus. O certo, o ideal é em 90 graus, certo? Já entrando na questão do nivelamento, para a gente ver algumas tipos de que eu coloquei, que a gente falou, que é a régua que ela nivela e adensa ao mesmo tempo, certo? Também denominado como sarrafamento, é uma atividade realizada nas lajes e vigas. A ferramenta empregada é o sarrafo, que pode ser apoiado em mestras, que por sua vez define-se a espessura das lajes. Para essa atividade é recomendável que a forma da laje esteja nivelada. Por isso, facilita o posicionamento correto das mesmas. A fim de obter maior controle de nivelamento das lajes, pode-se empregar taliscas ou mestras metálicas. No caso de pilares, em vez de nivelamento é realizada uma conferência do prumo, pois durante a concretagem as formas podem sair do ajuste. Então, para que ocorra o nivelamento correto, se faz necessário a utilização da forma com um nivelamento já predeterminado com um prumo e com um nível. Então, a gente vê que já são coisas que devem ser vistas na hora da montagem, certo? Aqui a gente vê o pessoal com o sarrafo fazendo um nivelamento, mas existem as réguas niveladoras e adensadoras. Essa régua é um conjunto, ela já vai fazendo esse serviço do sarrafo e também vai fazendo o adensamento, porque ela meio que vai vibrando ali, fazendo um nivelamento e vibrando, o que vai proporcionar que o concreto ele adense e nivela ao mesmo tempo. Então essas réguas estão sendo bastante utilizadas hoje por conta disso. Em casos normais, é feito o adensamento, como esse, utilizando o adensador, e depois o nivelamento com o sarrafo. Então a gente vê que aí terá dois trabalhos, podendo ser substituídos apenas por um, certo? Essa parte de acabamento superficial é a etapa em que se procura proporcionar à laje determinada textura, de acordo com o padrão desejado. Existem os seguintes: os convencionais, aqueles em que são realizados controles de nivelamento e da rugosidade superficial. Existem também as niveladas, possuem controles de nivelamento para que o contrapiso seja aplicado com a espessura definida do projeto. E existem as acabadas, também conhecidas como laje zero. Acho que muita gente conhece como laje zero e não como lajes acabadas. Oferecem um substrato com rugosidade superficial adequadas, bem como controle de planeza e nivelamento, sem a camada de contrapiso. A laje zero já fica praticamente no ponto de receber ali a cerâmica ou de receber o piso que vai ser colocado ali, certo? Eu acho que hoje é uma das mais bem trabalhadas, mais utilizadas no mercado é a laje zero por ter essa facilidade. Porque a gente não vai precisar fazer 2, 3 pisos ali, a gente vai fazer, já vai deixar no ponto de recebimento. Algumas vezes se faz necessário as convencionais ou as niveladas, mas as acabadas ficam bem mais práticas de se trabalhar. Existem diversos equipamentos que proporcionam a rugosidade diferente à superfície do concreto. É preciso utilizar o equipamento adequado para cada tipo de acabamento. Então, o tipo de acabamento vai ser determinado pelo tipo do equipamento que está sendo utilizado ali para a determinação. As primeiras são empregadas para obter um acabamento liso da superfície do concreto, pelo fato de a desempenadeira de madeira posicionar o acabamento rugoso e utilizar quando a especificação do projeto indicar o uso do contrapiso. Aqui eu coloquei acabamento com rolo, que ele já deixa uma parte mais rugosa, com o rolo bote, que ele já deixa uma parte lisa, e o equipamento com a polidora, que é o equipamento com helicóptero. Então, a gente vai ver que cada equipamento
vai determinar o tipo ali, certo? Ganhos de produtividade eles podem ser obtidos o uso do desempenadeira motorizada, devendo ser aplicado a partir de instante em que for possível caminhar sobre o concreto. Então, para o uso do equipamento helicóptero, ele vai precisar que o concreto já esteja ali podendo ser caminhado, podendo ser pisado, já vai estar com uma resistência um pouco melhor. E sem estar completamente endurecido, porque se ele estiver duro não vai poder ser feito esse acabamento. O momento adequado para essa operação ocorre quando o concreto suporta a pressão do operário, deixando apenas uma pequena marca de volta, com cerca de 2 milímetros de profundidade. Então esse vai ser o momento ideal para a utilização do equipamento com helicóptero, certo?